Somos igreja e estamos conectados. 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 Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui hoje para mais esse culto de adoração a Deus. Nós aqui, vocês em suas casas, mas eu creio que Deus está conosco onde quer que nós estejamos. Convido você a abrir agora a sua Bíblia, lá em Salmos 77, versículo 13, que diz assim: O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tudo que o Senhor faz é santo. Tudo que Ele faz é santo. E nós estamos aqui nesse dia com mais uma oportunidade de dizer: Santo, Santo é o nosso Deus. Tudo o que Ele faz é santo. Então vamos orar a Ele hoje agradecendo por tudo o que Ele faz, por tudo que Ele é. Senhor meu Deus, obrigada pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Porque nós não merecemos, mas o Senhor está conosco. O Senhor nos cuida, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda. O Senhor nos ama com um amor que nós não podemos nem imaginar. E nós somos gratos, Deus, gratos pela Tua bondade, pelo Teu imenso amor. E nós queremos hoje, Deus, sentir o Teu abraço, sentir a Tua presença, sentir o Teu toque. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus
eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Somente em teus braços, Senhor, nós podemos descansar. Somente em teus braços, Deus, nós estamos seguros, nós estamos protegidos, porque o Senhor é o Deus que nos guarda. O Senhor é o Deus em que nós podemos confiar, e nós confiamos, Senhor, no teu amor. Nós confiamos, Deus, quando nós estamos dentro do teu abraço. Nós não seremos abalados, nós não seremos atingidos, porque o Senhor nos guarda. O Senhor nos dá força para passar pelo vale, para enfrentar as tempestades, para lutar com a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é o nosso Deus. E nós te adoramos, Senhor. Obrigada, obrigada, Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a graça e paz do Senhor Jesus. Espero que todos vocês estejam bem, estejam gozando da paz do Senhor aí no seu lar. Amém, queridos? Eu quero passar alguns avisos antes da palavra. Quero informar para os irmãos que nos domingos estarão aqui na igreja os diáconos das 18 às 19. Para você que quiser trazer os seus dízimos e ofertas, a igreja estará aberta para que você possa fazer a sua oferta. Amém? Outro aviso, eu gostaria de convocar, né? Eu gostaria de incentivar você aí com a sua família para vocês fazerem um vídeo na horizontal e falem juntos assim: somos igreja e estamos conectados. Amém? Então vamos começar a palavra do Senhor agora. Que a bênção do Senhor esteja aí com você, na sua casa, na sua família. Vamos abrir agora a palavra de Deus aqui para nós refletirmos sobre Mateus capítulo 14, o versículo 22. Esse texto fala: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações essa noite. Nós somos a Tua igreja, Senhor. E nós queremos essa noite pedir que o Senhor venha nos lavar, venha nos purificar, venha nos remir a cada vez mais, Pai. Tira da nossa mente, do nosso coração, todo sentimento de tristeza, de dor, de medo, de angústia. Que a Tua graça venha se manifestar nessa hora, Senhor, trazendo revelação da Tua palavra para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu quero falar um pouco essa noite sobre o temperamento de Pedro. Muitas pessoas questionam muito, falam de Pedro por conta do seu temperamento sanguíneo, colérico, às vezes melancólico, mas Pedro, ele era muito compulsivo, muito agitado, muitas vezes agia sem pensar. Então muitas pessoas questionam Pedro, até pelo fato de Jesus ter falado que ele era um homem de pequena fé. Mas eu quero dizer que Pedro, ele foi um apóstolo que ele errou muito, mas ele amava Deus. Talvez a gente, como filho de Deus, a gente olha para o nosso comportamento, para o nosso temperamento, e a gente consegue detectar o quanto nós erramos como seres humanos e o quanto nós carecemos da graça de Jesus, que é um favor imerecido. Embora eu não mereça, embora eu haja como não deveria, eu fale o que eu não deveria falar, mas a gente ama o Senhor, nós amamos o Senhor e Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. E ele errou muito, Pedro errou muito, mas ele tinha um relacionamento com o Senhor. A gente pode olhar na Bíblia, no Novo Testamento, a gente vê experiências extraordinárias que Pedro teve com Jesus. Se a gente olhar lá em Mateus capítulo 4, do versículo 18 e 19, ali mostra quando Jesus o convida: vinde a mim e eu vos farei, eu vou fazer de você um pescador de homens. Em Mateus 8,14 a gente vê Jesus indo na casa de Pedro e chegando lá sua sogra enferma, e ele cura a sogra de Pedro e a sogra passa a servir. Então, quando Jesus curou aquela mulher, logo ela passou a servir. As pessoas curadas pelo Senhor Jesus, elas servem. E esse é um exemplo bacana da sogra de Pedro. E em outro momento, em Mateus 16, 22, a gente pode ver Pedro repreendendo Jesus, né? Quando Jesus diz que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar. E aí Pedro, imediatista: tenha pena de ti mesmo, Senhor. Isso nunca que vai acontecer contigo. E Jesus: para trás de mim, Satanás.
Então Jesus, e esse mesmo que falou isso com Jesus, foi o mesmo que tinha momentos antes, lá em Mateus 16, Pedro tinha dito assim, Jesus falou, o que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele faz uma confissão, uma revelação. Ao mesmo tempo que Pedro revela que Jesus é o Cristo, lá por trás, pouco tempo depois, ele é usado pelo inimigo e diz que Jesus não vai morrer e não vai ressuscitar. E Jesus precisa repreender, para trás de mim, Satanás. Então a gente consegue ver alguns comportamentos de Pedro. E a gente vê que Pedro também, ele lá no Monte de Hermon, ele interrompe uma conversa no Monte da Transfiguração. Jesus ali com eles três, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Jesus conversando, e aí Pedro diz, olha, façamos uma tenda, uma para Elias, outra para... Então ele interrompe uma conversa de Jesus ali no momento. A gente vê também no momento da lavagem dos pés, que Pedro diz, não, Jesus, de maneira nenhuma lavarás os meus pés. E aí Jesus diz, olha Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não terá parte comigo. E aí ele exagerado, não Senhor, então me dá um banho por completo, me lava todo. Então ele teve várias experiências com Jesus, né? Inclusive Jesus falou que ele havia de trair, que ele o trairia. Ele disse, nunca Senhor, nunca vou fazer isso. Lá em Mateus 26:34 diz isso. Jesus falou para ele que ele trairia, e ele traiu Jesus. Ele negou Jesus por 3 vezes. Outra questão também é quando Jesus o chama para orar no Getsêmani antes da crucificação. Ele dorme junto com os outros, né? Jesus fala, poxa, você não pode orar comigo, vocês não podem orar comigo nem por uma hora, a minha alma está aflita. Então a gente vê vários relatos bíblicos falando sobre o temperamento e o comportamento de Pedro. Quando os soldados vêm para prender Jesus, Pedro tira a espada e corta a orelha de Malco. Então é alguém que é muito explosivo. Alguém que tem um comportamento assim muito, muito difícil. Então, o que acontece? Mas diante de tudo isso, há um genuíno arrependimento na vida de Pedro. E aí depois que Jesus morre e ressuscita, Jesus fala para as mulheres, olha, fala para os meus discípulos e para Pedro. Em particular, Jesus valorizou Pedro. Independente de quem ele era, de como ele agia, porque ele já tinha voltado à sua vida anterior de pescador, e Jesus já tinha chamado para que ele fosse pescador de homens, mas assim que Jesus morreu, ele já voltou para as suas atividades normais. E Jesus fala, olha, chama os meus discípulos e a Pedro também. Então Jesus, ele se preocupou com Pedro, porque ele entendia o que Pedro estava sentindo após ter negado Jesus. E aí Jesus tem um reencontro com Pedro e diz para ele, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Aí Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. E aí pela 3ª vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E aí Pedro se entristece muito, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. E aí Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. E tu sabes, Senhor, o quanto eu te amo. E Jesus fala, então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Então a gente vê que ali houve um genuíno arrependimento da parte de Pedro. E depois disso, os relatos bíblicos mostram que Pedro, após
aos dias de Pentecoste, quando ele foi cheio do Espírito Santo, que ele foi batizado com o Espírito Santo, em uma única pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram, fora crianças e mulheres. Então a gente vê a ousadia, a autoridade, como Jesus, através do Espírito Santo, pode transformar as nossas vidas, os nossos comportamentos. Então nós podemos mudar quando nós acreditamos em Deus. Amém, queridos? E esta mensagem que a gente leu logo no início, que Jesus anda por cima do mar, a gente vai refletir um pouco sobre isso, porque Pedro, ele foi o único homem da face da terra que ousou caminhar por sobre as águas, a não ser Jesus. Ele foi o único. E esse texto relata que Jesus, depois da multiplicação dos pães, ele falou para os discípulos: olha, atravessa para o outro lado, porque eu vou despedir a multidão. Então Jesus deu uma ordem aos discípulos, eles pegaram o barco e foram atravessar o mar. Jesus despede a multidão, sobe para o monte, fica a sós com Deus, ora e demora muito ali. Jesus passa um longo período ali orando, falando com Deus. E acontece uma grande tempestade, um grande desestabilidade no meio do mar, porque Jesus demorou. Já era tarde da noite, a Bíblia diz que já era a 4ª vigília da noite, quando Jesus resolve ir ao encontro dos discípulos, que já estavam há muitas horas açoitados pelo vento, fustigados pelas ondas. Então eles estavam passando por grande aflição, ali com medo daquela situação. Eu acredito que eles já estavam molhados, eles estavam, a maioria deles eram pescadores, mas imagina, no meio do mar, tudo escuro, na madrugada, na vigília da noite, e ali sofrendo uma grande aflição no meio do mar. E aí a gente pode perguntar: poxa, mas eles foram para lá sobre uma ordem de Jesus, em obediência ao Senhor Jesus, e por que eles estavam no meio de uma tempestade? Eu quero te dizer que muitas tempestades que nós passamos na nossa vida, e às vezes a gente diz: eu estou só, eu sirvo ao Senhor, eu amo ao Senhor, e eu estou aqui no meio dessa tempestade. E outra coisa que eu gostaria que nós analisássemos: é possível ver Jesus no meio dessa tempestade que nós estamos passando? Talvez a gente fazendo uma conjectura de que o barquinho seja a tua casa, e que você fica sabendo de notícias horríveis que estão acontecendo aí em volta, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas passando necessidade, passando fome, e você tem que ficar dentro do barco, dentro da sua casa, ali dentro, porque você está com medo, você está assustado de sair. E quantas famílias estão assustadas com o número de mortos, com esse coronavírus que está aí fora. E a gente vê toda uma situação, uns querendo voltar a trabalhar, uns querendo ter a sua vida social, outros querendo permanecer na sua casa com medo dessa grande onda que está assolando a humanidade. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que quando estava nessa tempestade, eles avistaram Jesus caminhando por sobre as águas. Jesus estava naquela tempestade. Aí você pode dizer: meu Deus, como posso encontrar Jesus no meio de uma tempestade? Às vezes a gente pensa: não, eu encontro Jesus só no templo, quando eu vou cultuar ao Senhor com os meus irmãos. Não, eu só encontro Jesus quando eu estou na paz, no sossego da minha casa, lendo a palavra, ou ouvindo um louvor, ou quando tudo está calmo, aí eu consigo ver a presença de Jesus.
Mas será que você, no momento de turbulência, no momento de grande dificuldade da sua vida, será que você é capaz de ver Jesus no meio dessa tempestade? Reflita nessa palavra. E aí os discípulos, quando viram Jesus no meio da tempestade, eles começaram a gritar, eles ficaram com medo, eles falaram, é um fantasma, porque eles não acreditavam que viria uma solução ali, que teria uma solução no meio daquela tempestade. E eles começaram a gritar com medo, angustiados, apavorados, e Jesus falou para eles, calma, calma, sou eu. E essa frase é muito poderosa, porque Deus, Ele mesmo se nomeia como eu sou, o grande eu sou, o que tem o governo sobre tudo que existe. E Jesus diz, sou eu sou aquele que tem o controle, aquele que tem o domínio sobre a tempestade, sobre os mares, sobre os ventos, sobre os rumores, sobre as aflições. Eu tenho controle, eu sou aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que tem o sobrenatural, que pode fazer aquilo que os homens não conseguem fazer, eu sou. E Jesus ali, olha, andando por sobre as águas. Então Pedro, ele diz assim, Senhor, se for mesmo o Senhor, manda que eu vá aí contigo. Então Pedro, ele ousou andar no sobrenatural. Ele saiu da estabilidade do seu barco, naquilo que era palpável, naquilo que era um lugar onde ele se sentia protegido. E ele falou, manda que eu vá até o Senhor. E aí Jesus disse, vem. E Pedro desceu daquilo que era estabilidade para ele. E ousou andar no sobrenatural. Amém, queridos? Pedro andou por sobre as águas. Ele ousou a crer, mesmo no meio da tempestade. Ele saiu de dentro do seu barco e ele foi com fé. Ele ousou caminhar com fé. E aquele que vive a vida cristã precisa aprender a não depender do que vê, do que é possível aos olhos dos homens, mas que o Deus a qual servimos não é limitado por situações, por circunstâncias, pelas possibilidades, mas que Ele é soberano. Jesus tem o governo sobre todas as coisas e pode agir em favor daqueles que nele esperam e confiam, fazendo o sobrenatural e o impossível vir a existir. Que essa palavra venha te trazer fé, que essa palavra venha te trazer esperança. E Pedro, ele andou sim por sobre as águas, a palavra de Deus nos mostra isso, ele caminhou por sobre as águas. Só que, naquela atitude de fé, ele foi. Mas quando ele começou a olhar para as circunstâncias, para os ventos, para as marés, para as ondas, ele temeu, ele ficou com medo. Ele ficou com medo. O medo é contrário de fé. E quando ele sentiu medo, ele começou a submergir, ele começou a afundar. E aí e ele grita, Mestre, Jesus, me socorre. E Jesus prontamente vai lá, pega na mão de Pedro, e eu acredito que Jesus colocou Pedro ao seu lado. E os dois voltaram para o barco, caminhando por sobre as águas bravias do mar agitado. O que eu quero dizer para você com isso, meus amados? Que não importa a tempestade que nós estamos vivendo, se nós estivermos segurados na mão de Jesus, nós vamos vencer, nós vamos caminhar por sobre as ondas do mar,
Nós vamos enfrentar sim essa pandemia. Nós vamos para cima e o Senhor é conosco e Ele tem o governo sobre a vida e Ele não vai deixar que nós venhamos perecer. Ainda que eu tenha que enfrentar, talvez você diga, não, eu não quero nunca enfrentar isso. Talvez você possa ser infectado por esse vírus, assim como eu também possa ser infectada. Mas eu sei que ainda que eu tiver que enfrentar, o Senhor Jesus vai estar comigo em todo o tempo. E eu não preciso temer, eu preciso crer, eu preciso acreditar que Jesus tem o governo, o controle da minha vida. Amém? E esse texto diz que Jesus pegou Pedro e os dois voltaram para dentro do barco. E chegando dentro do barco, Jesus repreendeu os ventos e as tempestades. Que você possa levar Jesus para dentro do seu barco. Se você está com medo, se você está angustiado, se você está passando por aflições terríveis, como que vai ficar a minha vida econômica? Quanto tempo que vai durar essa tempestade? Olha, os discípulos ficaram muitas horas ali na tempestade. E você não sabe quantas horas, quanto tempo vai durar essa tempestade. Mas convida Jesus, ouse caminhar por sobre as águas. Convida Jesus, que mesmo que você se fosse submergir, a mão dele vai te levantar. Amém, queridos? Creia nessa palavra, essa palavra é para você, essa palavra é para mim. E Deus falou muito ao meu coração com essa palavra. Ouse caminhar no sobrenatural. Saia daquilo que é visível e entra numa dimensão espiritual sobrenatural. Além do que os teus olhos podem ver. Ouse caminhar por sobre as águas. Jesus é a verdade. Nós não temos que ficar presos à realidade. Mas o vírus está aí. É uma realidade, sim, mas Jesus é a verdade e Ele tem o controle, Ele é o dono da minha vida. A Bíblia diz que nenhum dia será tirado nem acrescentado da minha vida. A minha vida está nas mãos do Senhor e a sua também. Então confia nele. Você tem vivido situações que parecem estar te engolindo? E você olha à sua volta e não vê saídas ou soluções para todo esse caos que nós temos enfrentado? Vamos orar, entregando agora a nossa vida ou nossa dificuldade nas mãos de Jesus. E vamos olhar somente para Ele e confiar que Ele pode estender a sua mão ao nosso favor, como Ele fez com Pedro. Que Ele possa nos fazer andar sobre as águas para nos dar a vitória. Amém? Vamos orar ao Senhor. Apresenta aí o teu pedido, a tua oração, meu irmão. Apresenta ao Senhor agora. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós confiamos na Tua palavra. A Tua palavra é revelação, é luz, é o alimento que o nosso espírito precisa para nos manter, Senhor, confiantes nas Tuas promessas, Pai. E nós confiamos em Ti. Tu tens o controle e o domínio sobre todas as coisas. O Senhor é aquele que faz o sobrenatural, o impossível acontecer. E nós queremos apresentar agora as nossas vidas, as nossas causas. Quero apresentar, Senhor, a vida dos meus irmãos que estão agora na sua casa. Senhor, Tu conheces a realidade de cada família. Tu conheces, Senhor, como está a despensa dos meus irmãos, como está o coração dos meus irmãos nessa hora, se eles estão atemorizados. Mas a Tua palavra diz que o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. E eu repreendo agora todo espírito de medo, de pavor, de pânico, de desespero, de agitação, de ansiedade. Eu repreendo em nome de Jesus. E que a paz do Senhor,
que excede todo o entendimento, venha guardar a mente e o coração dos meus irmãos, firmados na fé, na esperança que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada família. Abençoa os meus irmãos, Pai. Abençoa a minha mãezinha que está assistindo agora esse momento de oração. Que a Tua mão esteja sobre a vida dela, sobre a vida do meu irmão José Osman. Senhor, sobre a vida dos meus sobrinhos que também estão assistindo, Pai, ali em Brasília. Senhor, sobre a vida da minha sogra, dos meus filhos, Pai, do meu esposo, das minhas noras, da minha neta. Senhor, cobre a minha família com teu sangue, cobre a família e a casa de cada um daqueles que crerem no teu nome. Livra, Senhor, o nosso país do caos. Livra, Senhor, as autoridades que o Senhor colocou no poder, Pai. Que haja paz entre as nações, que haja, Senhor, refrigério na alma, no coração. Faça com que essa tempestade se acalme, Pai. Esta é a minha oração em concordância com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, tá? Faça os seus comentários, aí ative as notificações, tá bom? E a gente em breve vai se ver. Eu tenho fé em Deus, que a gente já está saindo desse processo. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, a graça soberana e maravilhosa de Cristo Jesus, as consolações do nosso doce e amado Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o seu povo espalhado por toda a terra, em nome de Jesus. Amém.